falei, pra galera que entra depois, a Ashley tá com o microfone e com a câmera desligada, mas porque ela tá em horário de aula. Mas assim que ela conseguir um espaço, ela vem pra falar com vocês, muito provavelmente no finalzinho do nosso treinamento. Hoje, como o Tuca já apresentou a tela, nós vamos ter um momentozinho sobre gerenciamento de projetos. E aí a gente procurou alguém que era muito referência nesse tipo de assunto e que manda muito bem. Não é porque a gente trabalha junto no time FEGEP, mas tu que é muito referência não só no time, mas também na rede federada e na rede pernambucana em si. Então, sintam-se assim, muito agraciados. Aproveitem, como a gente sempre fala, o momento é de vocês. E é isso. Vem, Tuca. Ai, gente, depois disso me emocionei aqui, né? Mas, boa, gente. Então, como o Manuzinha falou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de projetos, né? E até um ponto é que, assim, essa apresentação de hoje, a intenção dela, né, que eu trouxe, é que a gente realmente consiga entender um pouco mais sobre o que é o gerenciamento de projetos, um pouco, assim, vai ser um pouco teórico, né, de um modo geral, porque para o gerenciamento de projetos em si, não existe uma fórmula pronta, não existe um processo onde eu digo é isso que vocês vão fazer e eu consigo entregar isso para vocês. O gerenciamento de modo geral, ele fala muito sobre processos que vocês vão ter que construir para a EJ de vocês, para, aliás, observando o que, é que faz sentido para vocês. Então vocês vão ter que entender o que é esse modelo de negócio de vocês, o que é a jornada de vocês, o que é que vocês vendem, o tipo de serviço, o tipo de cliente, porque tudo isso vai acabar de alguma forma influenciando dentro do gerenciamento de projetos. Então a intenção de hoje é que a gente faça essa visão geral para conseguir ter no final, né, essas reflexões de entender como é que a gente pode construir essa jornada, né, construir esse gerenciamento da melhor forma dentro da EJ. Beleza? E aí me apresentando bem brevemente assim, porque o Manu já falou um pouco sobre mim, mas eu sou Arthur, também podem me chamar de Tuca. Eu sou hoje especialista em inteligência de dados na FEGEP, mas eu sou pós-júnior da Polo Júnior Engenharia, que é um EJ de Polo-Engenharias lá da Universidade de Pernambuco, né? Então a gente trabalhava com várias áreas da engenharia. Eu particularmente trabalhava com a área de engenharia da computação quando eu entrei. Só que no ano passado, no caso, no fim de 2022, eu entrei em 2022, eu não sei se falei isso. No fim de 2022, eu fui eleito como diretor de negócios da PJ, então para o ano de 2023. E lá na PJ, a diretoria de negócios, ela meio que englobava tanto a área comercial da empresa como também a área de projetos. Então, durante o ano de 2023, durante o ano passado, eu acabei tendo muito contato com a parte estratégica de projetos em si, entendendo como é que a gente pode construir uma jornada de projetos e tudo mais. Por isso que eu estou aqui hoje falando um pouquinho mais para vocês sobre isso. E aí, para que a gente comece legal, inclusive um disclaimer, né, antes da gente continuar, eu tô aqui do lado olhando vocês, né, então se vocês quiserem escrever no chat, podem falar e também se quiserem me interromper, né, para tirar alguma dúvida, algo assim, sintam-se à vontade, tá bom? Mas aí, para a gente começar legal, vamos primeiro então definir, né, o que é então o gerenciamento de projetos de um modo geral. E aí, eu peguei essa definição da internet mesmo, tá certo? Então eu trouxe aqui que gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. Portanto, é a aplicação do conhecimentos, habilidades e técnicas para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz. E um destaque aí para essas duas palavrinhas, efetividade e eficácia, né? Porque elas vão realmente ditar tanto a qualidade quanto também o quanto a gente coloca esforço e consegue ter esse impacto por conta do que a gente está desenvolvendo. Mas o que, é que isso quer significar de um modo geral, né? Em um resuminho, o que é que esse parágrafo inteiro ele está querendo dizer para a gente? Basicamente vai ser o processo que garante a boa execução do seu serviço. Só que aí eu trago até um outro ponto, eu não diria que é o processo especificamente, mas eu diria que é o conjunto de processos. Por conta que o gerenciamento de projetos, ele vai englobar vários processos que eles vão ser desde a parte que eu estou vendendo o meu projeto, então lá na jornada do cliente, não sei se vocês já tiveram alguma capacitação com relação a isso ou já tiveram algum contato com relação a isso, mas todo aquele mapeamento inicial de o que é que eu estou vendendo, quem é o meu lead, quem é o meu cliente, como é que ele chega até mim, o que é que eu estou oferecendo para ele, o que é que ele vai comprar de fato, tudo isso vai acabar de alguma forma influenciando no final. Até mesmo a parte de finalização, a gente vai ver, né, o encerramento de quando eu estou finalizando meu projeto, assinando ali o termo de encerramento, fazendo as coletas finais, tudo isso está dentro desse grande processo, né, dessa grande jornada. E aí, para que a gente consiga facilitar esse entendimento, né, consiga construir melhor, entender melhor essa nossa jornada, existe um guia que ele foi desenvolvido por uma comunidade, né, um comitê, que é basicamente um guia para a gente entender como a gente consegue criar essa jornada, consegue criar
esse parâmetro ali de um bom gerenciamento de projetos. E esse guia é o guia PMBOK. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Ele não é uma metodologia, é importante dizer isso, né? Ele é um guia mesmo, que ele vai trazer uma parametrização de como você consegue construir bem essa jornada. Então, ele é um guia de gerenciamento de projetos divulgado pelo Comitê de Padronização do Instituto de Gerenciamento de Projetos, né, um comitê internacional, e ele é realmente essa padronização que vai identificar e conceituar processos e as áreas de conhecimento, ferramentas e técnicas para uma gestão efetiva. Então, assim, esse é o resumo básico do que é esse guia PMBOK. E aí, se esse material vai ser disponibilizado depois para vocês, vocês podem clicar aqui, vai entrar no site para vocês poderem entender um pouco melhor, se vocês quiserem, né, um pouco mais aprofundado, o que é esse guia PMBOK. Mas, basicamente, ele vai compreender, né, esse gerenciamento de um projeto, o que é esse gerenciamento, quais são os conhecimentos, as ferramentas necessárias, técnicas que a gente pode utilizar para conseguir satisfazer os requisitos do nosso serviço, do nosso projeto no final. Então, ele pode ser melhor compreendido justamente por essa divisão de processos que vão compor esse guia de modo geral, né? Então, quando eu falei aquele conjunto de processos, é porque cada uma dessas etapas, nesses 5 grupos, vão ter esses processos mais macro. Então, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento são, como a gente pode dizer, são fases, né, que um projeto, não uma solução, ela vai passar durante a jornada dentro da nossa empresa. Até aqui tá tudo bem? Tudo certo? Boa, gente. Pronto, então o que é que vai acontecer? Agora a gente vai começar a aprofundar em cada uma dessas etapas. E aí eu trouxe um formato que foi bem parecido com o que Jussá trouxe, né, na capacitação sobre o modelo de negócios, onde a gente vai dividir o que é a fase, né, e perguntas norteadoras e as ferramentas. Então, iniciando pela iniciação, né, a primeira fase quando um projeto ele entra, né, no nosso funil, quando ele entra na nossa empresa. Essa fase ela vai justamente compreender todo o contato inicial com o cliente até o fechamento do contrato. Então, essa fase aqui no final, se vocês quiserem chamar ela de jornada do cliente ou jornada do lead, pode ser chamada também assim por conta que é justamente essa etapa de iniciação. O projeto chegou no meu funil, a gente pegou ele, né, estamos em contato com o cliente, até fechar esse contrato, essa é a fase de iniciação. E o que é que nessa fase tem que ter para que eu consiga ter um bom gerenciamento, uma boa documentação desse meu projeto? E aí, primeiro eu tenho que me perguntar o que é o objetivo do meu cliente? O que é que o meu cliente ele quer alcançar com essa solução, com esse projeto que ele está comprando da minha empresa? Depois, qual é a importância desse projeto para o cliente? Então, quando a gente olha para a importância, é porque pode ser um projeto que tem uma importância sentimental para o meu cliente, então, sei lá, é o sonho dele construir uma casa. Ou então pode ser realmente a importância de o cliente ele precisa disso porque senão ele vai tomar uma multa, ou algo nesse sentido, certo? O que é que nos torna diferente da concorrência, e aí a gente olha muito para a proposta de valor da nossa empresa, o que é que a gente pode fazer de diferente para conseguir fechar com esse cliente. Depois a urgência do cliente mesmo, então ele precisa disso para hoje, para ontem, ele precisa disso com certa urgência ou não, ele está com esse projeto, mas ele pode fechar daqui a 15 dias e não vai fazer a menor diferença para ele. Olhar para as exigências dele, porque podem influenciar, por exemplo, no grau de complexidade da minha solução. Então é um projeto bem complexo que ele tem várias exigências que precisam ser cumpridas porque o meu cliente ele precisa disso. Então isso pode acabar tanto encarecendo o meu projeto, mas também pode colocar dificuldades durante o processo e eu preciso entender isso antes de fechar. Olhar também para que se existem os recursos suficientes para executar. Então, quando a gente olha para essa questão dos recursos, isso pode afetar tanto precificação também, isso é um ponto a ser levado em consideração, mas porque se eu não tenho os meus recursos, de onde é que esses recursos eles vão vir? E depois disso, eu vou depender desses recursos para conseguir iniciar a minha execução. Então, entender de fato como é que isso vai organizar, porque isso vai acabar afetando no planejamento. E também se o projeto ele vai ser viável de se executar. Porque se um projeto ele não tem viabilidade, eu não posso fechar ele porque senão eu vou prejudicar todo o gerenciamento. Então, se eu consigo olhar já para o futuro e dizer que isso aqui não é possível de executar dentro do prazo que o cliente ele precisa ou dentro dos conhecimentos que eu tenho para executar da forma que ele quer, isso pode acabar afetando tanto a convivência do time, né, o me esqueci a palavra agora, mas enfim, o clima organizacional, era isso que eu queria falar. O clima organizacional do meu time, porque ele não vai se estressar, vai acabar
tendo esses impasses que vão só causar desgaste, ou até mesmo por conta que esse projeto ele não vai ele vai desandar, o meu cliente vai dar uma nota ruim para mim, né, um NPS ruim, um CSAT ruim, isso vai acabar prejudicando as métricas, pode até acabar envolvendo rescisão. Então, assim, entender realmente viabilidade é importante para a segurança da J de vocês. E aí, quando a gente olha para ferramentas que podem acabar auxiliando dentro dessa fase, a gente tem o CRM, né, justamente para que vocês consigam ter esse acompanhamento, né, do lead, do funil e tudo mais, e ferramentas de orçamento, porque cada uma dessas fases vai acabar realmente também influenciando nesse aspecto. Até aqui, alguma dúvida? Tudo certinho, né? Boa. E aí, quando a gente vai para a próxima fase, que é a fase do planejamento, aqui já começa a mudar. Porque a fase do planejamento, ela realmente já é entrando na execução. Ainda não é execução, e é importante a gente ter essa noção, por conta que antes de eu colocar a mão na massa, eu preciso ter um planejamento de o que é que vai ser isso. Sem esse planejamento, eu tenho uma tendência, por exemplo, se eu começo a fazer as coisas sem planejar, eu tenho uma tendência de ou não me atentar a prazos e acabar extrapolando o prazo que está no contrato, ou até mesmo me perder. Então eu começo a executar uma fase, só que eu dependia de uma outra entrega que eu não fiz, ou de outra entrega que uma outra pessoa estava para me entregar, e aí o meu projeto ele vai parar por conta que eu não tenho isso. Então eu vou ter que começar a dar atenção a coisas que eu deveria ter planejado anteriormente, né, mas que não foram observadas antes. Então é de extrema importância que esse planejamento inicial ele exista para que o projeto ele consiga andar. E aí perguntas que são importantes a gente ter nessa fase. Justamente, quais são os membros que vão executar, quais são os entregáveis desse meu projeto, e quando a gente olha para entregável, por exemplo, se eu tenho um projeto vamos imaginar aqui, eu vou pensar numa área de computação que é a minha área, mas vamos lá, vamos imaginar que eu tenho que desenvolver um site. Para eu desenvolver um site, eu tenho que ter o design do meu site, eu tenho que ter um mapeamento de botões, então assim, um mockup que a gente chama. Então, o esqueleto do meu site, o que é que vai ser cada coisa. Eu tenho que ter o protótipo inicial, depois a versão com o cliente e a versão final. Então, assim, eu tenho entregáveis, são etapas que vão ser concluídas, né, e que são palpáveis e que o meu cliente ele vai poder ter essa visualização. Então, o que são esses entregáveis do meu projeto? Depois olhar, por exemplo, para o calendário das entregas. Então, pega tudo isso que eu tenho da minha solução, faço essa divisão e eu entendo o que é que vai ser cada uma dessas, o que é que primeiro precisa vir, e depois do que é que precisa vir eu colocar datas. Então, se o meu projeto ele tem que ser finalizado em um mês, o que é que vai ser executado na primeira, segunda, terceira e quarta semana. E ter isso muito bem especificado, inclusive com os membros que vão executar e os membros que são responsáveis por cada fase. Depois disso, entender os custos do meu projeto e se eles existem. Inclusive, esses custos eles já vão ser mapeados anteriormente na fase anterior. É interessante isso porque isso já entra na precificação. Mas é por conta que esses custos, se eles existem, eu vou precisar ter esse gasto para conseguir fazer a execução. Então, por exemplo, em um site eu preciso comprar uma hospedagem. Então, se eu não compro a hospedagem, eu não consigo colocar o meu site no ar. Então, isso é uma coisa que é necessária eu ter antes de começar o projeto, porque senão ele não vai andar. Então, se esses custos eles existem, vocês precisam ter esse mapeamento e entender quando é que eles vão ser comprados, né, quando é que eles vão ser gastos e se já está dentro do calendário. Além disso, os riscos do projeto. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que ele é muito difícil de ser entregue, ele tem uma complexidade maior. Então, existe, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa que era mais expert naquela solução, ela ficou doente. Ela não pode entregar no dia. O que é que vai acontecer a partir disso? Então, mapear esses riscos é importante para que vocês consigam se planejar, porque se acontecer algum problema, vocês já vão ter um plano B e entender o que é que vai acontecer depois daquilo. E aí também depois, né, outra pergunta, o que é possível fazer durante a execução que vai encantar o nosso cliente? Essa pergunta ela é essencial para que vocês consigam não só fazer uma boa entrega, mas também fidelizar esse cliente e encantar ele para que eles sempre ou recomprem de vocês, se for possível, né, se são serviços que vocês oferecem que um cliente ele pode comprar novamente, ou então que eles indiquem vocês para outras pessoas no ramo dele. Né, então, que ele seja um cliente promotor. E a partir disso, é obviamente que dentro da execução existem coisas que a gente pode fazer, pode ser algum mimo que a gente entrega, pode ser algum atendimento diferenciado, pode ser alguma coisa diferente que a gente vai fazer que vai encantar o nosso cliente.
E por fim, a gente coloca aí a comunicação durante o projeto, ela é essencial para que a gente realmente entenda quais vão ser os canais que a gente vai se comunicar. Então, por exemplo, qual é o canal que eu vou me comunicar com o meu time? Vai ser pelo Telegram? Vai ser pelo WhatsApp? Vai ser pelo Slack, né, uma plataforma de comunicação? E como é que eu vou me comunicar pelo meu cliente? Ah, vai ser pelo WhatsApp, vai ser pelo e-mail, vai ser por ligação mesmo, eu vou ligar todo dia para ele para poder falar toda semana para falar como é que está o projeto, né? Então, entender de fato como é que vai ser essa comunicação e tudo isso, gente, é importante que esteja documentado. Então, assim, se ao final daqui é interessante, por exemplo, que vocês construam um documento dizendo o que é cada etapa dessa, como é que vai funcionar de fato dentro da EJ de vocês, principalmente essas perguntas mais gerais. Por conta que é interessante que exista esse mapeamento e ele já seja algo mais fixo, né, algo definido, para que quando chegar algum projeto vocês já saibam o que vai ser cada etapa e como é que vocês vão responder cada pergunta dessa. Quando a gente olha para as ferramentas aqui, a gente coloca aqui plataformas de gestão, é sempre interessante, então Pipefy, Trello. Excel eu coloquei um asterisco por conta que ele é legal, dá para fazer. Ele não é o melhor, não é o excelente, mas para o início, né, para quando a gente está começando, não existe nada mapeado. O Excel ele é uma excelente ferramenta para que a gente consiga fazer os nossos serviços assim mais gerais. Mas o Pipefy e o Trello eles são particularmente plataformas que eu gosto bastante. Para gerenciamento de projetos, eu gosto mais do Pipefy, mas porque justamente são plataformas de gerenciamento à vista, né? Então assim, eles usam a metodologia Kanban, né? Aquele fazer, fazendo feito, né? Divide em etapas, que fica bem fácil a visualização do nosso serviço, né, das etapas do nosso serviço. E aí também ele consegue colocar perguntas, né, então você consegue colocar dentro de um cardzinho, de fato, quem é o responsável, quais são as entregáveis, quais são as datas. Isso facilita muito no gerenciamento. Depois, como eu falei, né, plataformas de comunicação, Telegram e Slack são duas possibilidades, e também metodologias de planejamento e gestão. É essencial que vocês tenham metodologias mapeadas para que vocês consigam construir a jornada de vocês. Eu coloquei dois exemplos aqui, que foi o 5W2H e a matriz Gut. Não sei se vocês já ouviram falar nela, eu só acredito que o 5W2H talvez sim, que ele é mais famosinho. Mas eles são ferramentas, são metodologias que vocês conseguem planejar de fato o serviço de vocês, a solução que vai ser entregue. Então, por exemplo, 5W2H, a função dele é que eu consiga dividir, por exemplo, olhando para os entregáveis da minha solução, quem vai ser o responsável, quando é que vai ser a entrega, onde é que isso vai acontecer. Então, por exemplo, pode ser uma coisa que seja necessário ser presencial, ou então pode ser algo que eu consigo desenvolver na minha casa, né, consigo desenvolver no home office. Entender custos, se houver, dessa minha entrega. Enfim, então os 5W2H são essas 5 perguntinhas, né? Na verdade são 7 perguntas que a gente pergunta, né? A gente responde, na verdade, para conseguir ter esse mapeamento e aí realmente olhar para as entregas e ter isso bem destrinchado. A matriz Gut, ela já olha depois que eu tenho essa divisão das minhas entregas, né? Então tenho cada uma, tenho responsáveis e tudo mais, eu consigo elencar a urgência, né? Então consigo fazer meio que um ranking. O que é que precisa vir primeiro? Então a matriz Gut, o GUT é gravidade, urgência e tendência. Então ela, por exemplo, olha para a gravidade desse problema, né? Então dessa etapa, e a gravidade ela olha muito, por exemplo, se por acaso eu não fizer algo agora, isso tem uma chance muito grande de dar errado. Assim, uma coisa muito grave, está afetando diretamente a minha empresa, está afetando diretamente, ou então vai afetar diretamente o meu projeto. Eu preciso ter uma atenção para ela. A urgência fala realmente sobre tempo. Então, por exemplo, se eu não faço isso agora, isso pode dar um problema grande. Então a gente olha para prazos de urgência, então isso precisa ser feito agora, ou então não, isso pode ser feito depois. E a tendência fala sobre o que, é que vai acontecer, né? Olha para o futuro. Então se eu não faço agora, o que é que vai acontecer depois? Ah, pode ser que se eu não faço essa atividade agora, se eu não faço essa etapa agora, eu vou prejudicar todo o andamento, então vai atrasar o meu projeto. É interessante, por exemplo, que eu coloque essa etapa aí, né? Então coloque uma prioridade maior. E aí, no caso, esse GUT é por conta que eu vou elencar de 1 até 5, eu acho que é de 1 até 5, o 0 não entra não. De 1 até, exatamente, de 1 até 5, eu vou colocar de 1 até 5 no G, no U e no T. Então, na gravidade, na urgência e na tendência. E eu vou fazer uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu coloco 1, 2 e 3, eu vou multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 e eu vou ter uma pontuação final. Depois que eu faço a pontuação de todas as minhas etapas, eu vou ter um ranking. E aí, assim, eu falei muito aqui por alto, né? A gente não tem tanto tempo. Mas aí, se vocês se interessarem, recomendo que vocês deem uma pesquisada nessas metodologias porque elas facilitam bastante esse planejamento. E por fim tem a planilha, no caso
EAP, né, Estrutura Analítica de Projetos, Estrutura Analítica do Projeto. Aqui é um linkzinho que vocês podem clicar para entender um pouco mais, mas essa planilha EAP, basicamente, ela é uma mão na roda para vocês conseguirem entender o projeto de vocês. Por conta que ela pega a solução e divide, por exemplo, ela em fases. Então eu pego o meu projeto e divido ele, digamos, em 5 fases diferentes. Cada fase eu vou ter, por exemplo, um nome para essa fase, né? Mas eu vou ter atividades que precisam ser entregues. Então, pode ser um planejamento que eu tenho que ser feito, uma pesquisa que eu tenho que fazer, uma comunicação com alguém, o desenvolvimento de algo. Então, atividades dentro da fase que precisam ser executadas. E, além disso, os entregáveis. Então, quando eu concluo essa minha fase, o que eu obtenho no final? Qual é o entregável, o palpável dessa fase? Além das entregas das atividades, a gente também elenca dentro da planilha AP prazos. Então, uma fase ela tem uma tendência de demorar tantos dias, então talvez uma semana para poder fazer essa conclusão. E a partir dessas respostas de cada pergunta, a gente consegue fazer esse mapeamento geral, o esqueleto da nossa solução. E a partir desse esqueleto, a gente consegue, por exemplo, facilitar muito, de fato, na divisão de sprints. Então, utilizando uma outra metodologia de gestão, metodologia ágil de gestão de projetos, que é o Scrum, que eu vou mostrar mais para o final um exemplo de como é que ele pode ser aplicado. Mas eu consigo, por exemplo, dizer que o Scrum ele divide em fases. Então, dentro dessa fase, quais vão ser as atividades que eu preciso desenvolver? E essas atividades, em vez de eu ter que criar elas da minha cabeça, a partir da planilha EAP eu consigo já ter esse esqueleto pronto. Então é algo fixo da minha solução. Até aqui, gente, eu estou falando bastante. Tem alguma dúvida? Tá tudo indo certo, né? Mais uma vez eu reforço. Se tiverem dúvida, podem escrever no chat ou podem me perguntar, tá bem? Mas, então, por enquanto, é isso. E aí a gente entra na execução. E aí um ponto legal da execução é o seguinte. A execução e o monitoramento, que é o que eu vou falar depois, eles meio que vão andar em conjunto. Então são duas etapas que elas vão estar ali se comunicando muito, porque a execução é a prática, né? Então é a mão na massa, depois que eu me planejei eu vou executar, mas o monitoramento ele vai ter que observar como é que está indo a execução. Então eles não são a mesma etapa, porque eles têm funções diferentes, mas eles acontecem ao mesmo tempo. E aí a execução, ela compreende, como eu falei aqui, a execução de fato do projeto. É a mão na massa. E aqui vocês vejam que eu já mudei, eu não estou colocando perguntas norteadoras. Aqui está mais frases norteadoras, justamente porque são as frases que vão ditar o que é que vai acontecer aqui. Então já não tem tantas perguntas, é a execução. Porque as perguntas elas foram feitas no planejamento. Aqui é eu colocando na prática. Então aqui a gente vai ter a execução das atividades dos sprints do projeto. Sprints são, de fato, as atividades da semana, né, as atividades que precisam ser executadas. Check-ins e checkouts diários ou semanais para acompanhamento da execução. Então, é importante, por exemplo, que dentro dessa fase vocês alinhem com o time se vai ter, por exemplo, um check-in e check-out diário para dizer o que é que foi desenvolvido durante aquele dia e o que é que não foi desenvolvido, ou então olhar para a semana. Né? Então, ao final da semana, eu digo o que é que foi desenvolvido, o que é que não foi desenvolvido. No início da semana, eu digo o que é que vai ser o que vai ser feito naquela semana, para que a gente consiga ter esse acompanhamento de como é que está o andamento do projeto, se falta muita coisa, se não falta. Então é importante a gente ter essas execuções. Depois tem a questão da análise de riscos, então entender durante a execução se vai ter atraso, se vai ter falta de recurso, entender se vai ter algum custo que era inesperado e apareceu, né? E a partir desses riscos, a gente replanejar para que consiga dar dentro do tempo, né, dentro do prazo do projeto, porque a gente quer evitar, obviamente, a gente não quer que o projeto ele atrase, porque senão a gente vai prejudicar o nosso cliente e a nossa nota vai ser menor. E por fim, tem a conclusão dos sprints e a atualização do cliente. Então, quando a gente olha para principalmente metodologia Scrum, né, a gente vai ver que a gente nunca executa um serviço direto. A gente divide ele em fases para poder facilitar essa execução. Então, como a gente divide em fases, é muito interessante, por exemplo, que ao fim de cada fase eu consiga fazer um geral, né, uma review que a gente chama, né, a gente observar novamente, revisar o que é que foi feito e também atualizar o nosso cliente do que é que foi desenvolvido naquela semana ou naquele período do sprint.
Porque, por exemplo, muitas vezes pode acontecer, isso muitas vezes aconteceu dentro da PJ, de um cliente, a gente está desenvolvendo, né, um projeto, o projeto ele estava até andando, porém a gente não estava comunicando a ele dessa execução, né, desse andamento. E ele não sabia, ele fica perdido. Então é interessante que ao fim de cada sprint a gente atualize ele, diga o que foi desenvolvido, o que é que está faltando, para que ele consiga até ter essa segurança, né, de que o projeto está andando e também ele consiga ter essa confiança de que vai ser bem executado e tem essa boa visão de vocês. E no fim eles possam talvez recomendar e até mesmo recomprar. E dentro das ferramentas eu não mudei, continua aí plataformas de gestão do Pipefy e Trello, por conta que vai ser importante vocês terem, né, essa visualização de como é que está sendo essa execução do meu projeto, o que é que está faltando para ser feito, enfim, ter essa visualização mesmo das etapas. E também as plataformas de comunicação para alinhamento com o time e alinhamento com o cliente. No caso, eu até trago aqui que durante a execução, né, a gente vai ter, por exemplo, as reuniões diárias, né, muitas vezes. Então pode ser aproveitado também para na reunião diária ter um check-out, né, um ponto ali de contato bem rápido para ter algum monitoramento, né, mapeamento ali de como é que está indo a execução. Então também serve aí como uma ferramenta, ou então rito, né, para vocês conseguirem ter esse acompanhamento. Como eu disse, o monitoramento ele está dentro da execução, né, ele está acontecendo ao mesmo tempo, mas ele tem uma função diferente, porque aqui a gente vai olhar um pouco mais para dados. Então é nessa parte onde a gente vai olhar de fato o acompanhamento, por exemplo, dos status das atividades. Então as atividades que foram entregues, as atividades que estão acontecendo agora e as que ainda não foram feitas, olhar para o acompanhamento dos prazos. Então, existe alguma atividade que está em atraso? Existe alguma atividade que está perto da entrega ou que já foi concluída, né, está em dia? Entender se isso vai prejudicar, né, então dentro da análise de risco isso vai acabar afetando. Tudo isso é importante a gente estar sempre monitorando. E aí a gente coloca também o acompanhamento de indicadores de desempenho. E quando a gente olha para indicadores de desempenho, é importante a gente primeiro definir o que são esses indicadores. E aí, mais para frente eu vou trazer para vocês alguns exemplos de indicadores, mas eles vão variar muito de acordo com o que vocês querem metrificar dentro da execução. Então, por exemplo, um indicador de desempenho pode ser a questão de atraso. Então, se um projeto está tantos dias atrasado, isso é um problema. Ou se ele está tantos dias adiantado, isso é positivo. Então, como é que vocês vão avaliar esse desempenho do projeto de vocês? E a partir dessa divisão, vocês vão ter que dizer como é que eles vão ser medidos. Ah, eles vão ser medidos a partir da plataforma, então a partir do Pipefy, a partir do Trello. Ou então eu vou rodar um formulário para que as pessoas que estão executando o meu projeto elas respondam e a partir disso eu tenho esses dados. Então vocês vão ter que decidir como é que vai ser essa coleta também. E aí vem para o encerramento, né? Então a fase final, né, da finalização e entrega do projeto ao cliente. Nessa fase é importante que a gente tenha uma revisão geral do escopo para entender se por acaso está tudo de acordo com o contrato, se a gente fez o que o cliente estava querendo, né, e também o que, é que a gente podia fazer, porque às vezes pode, por exemplo, acontecer do cliente ele chegar e pedir uma coisa que não está em contrato. Isso vocês não precisam fazer, entende? Então, observar essas partes se está tudo de acordo, documentar as lições aprendidas. Então, é de extrema importância que vocês tenham um drive e nesse drive vocês coloquem os arquivos do projeto e lá vocês coloquem justamente essas lições aprendidas. Então, o que, foi executado durante que eu não sabia ou que o time não sabia e que aprendeu com esse projeto? Existe alguma coisa que aconteceu durante que é importante ser documentado? Talvez até mesmo, por exemplo, que o cliente ele reclamou de uma coisa que a gente estava fazendo, a gente mudou e agora deu certo. Isso precisa ser documentado para evitar que aconteça novamente. Aí tem a assinatura do termo de encerramento do projeto, né, para poder formalizar a entrega e que o cliente não peça mais alterações. E aí a coleta de NPS e CSAT, para que o cliente ele consiga. Primeiro o cliente recomendar vocês terem essa dimensão, né, se ele gostou, se ele não gostou, mas isso é importante também para que vocês consigam aprimorar os serviços de vocês. CSAT principalmente ele fala de satisfação do cliente. Então, se o que vocês desenvolveram faz sentido, o cliente ele vai dar um CSAT positivo e vocês vão conseguir melhorar. Ou então, se ele der um CSAT neutro, vocês vão ter que observar o que, pode melhorar dentro dessa solução com base no que o meu cliente respondeu. E o CSAT, um ponto legal dele, é que ele não precisa ser coletado apenas no final. E aí eu boto aí um asteriscozinho, porque existe uma coisa chamada CSAT parcial. Então vocês podem, por exemplo, durante a execução, durante uma finalização de fase, por exemplo, né, do projeto,
eu faço uma coleta de CSAT com o meu cliente. Então, sei lá, eu faço uma reunião com ele para apresentar o que foi desenvolvido e eu aproveito e pergunto: o que é que você achou, né? Você gostou da execução? Você gostou da comunicação que a gente teve durante essa semana, durante essa etapa? Você gostou do prazo que a gente entregou até agora? E a partir disso a gente conseguir entender se o cliente está insatisfeito, neutro ou satisfeito, né? Que é o CSAT. No final ele mede isso. E aí, por fim, a pós-venda, né? Isso aí já entra um pouco mais para o pessoal do comercial, para o pessoal de marketing, mas é importante colocar aqui por quê? Porque tudo que a gente fez até agora, né, todo esse mapeamento, esses processos que foram documentados aqui, eles precisam estar em algum lugar. Eles precisam estar em uma plataforma, documentados em uma plataforma, uma planilha, em algum lugar, por conta que depois isso são dados essenciais para que o time de marketing, o time de vendas, ele consiga, por exemplo, entrar em contato com seus clientes antigos. E aí vender projetos novamente, ou então pedir indicações, coisas nesse sentido, sempre manter o contato. E aí a gente consegue, por exemplo, se o meu cliente ele é um cliente difícil de lidar, é um cliente que ele ou não responde, ou ele é mal-humorado, eu vou entender que a minha comunicação com esse cliente após a venda ela vai ser diferente, né? Ela vai ser algo personalizado. Então é importante esses dados todos que a gente vai documentar durante todo esse processo para facilitar também vendas futuras. E aí aqui a gente colocou como ferramentas, mais uma vez, as plataformas de gestão, Pipefy, Trello e Excel, elas sempre vão estar aparecendo aqui, todo o processo vocês vão ter que estar atualizando dentro dessas planilhas. Plataformas de documentação, então usar aí o Google Docs, né, o Google Drive para gestão de conhecimento, de lições aprendidas, e também esses formulários de coleta, para coletar o NPS, coletar o CSAT, né, de uma forma mais assertiva, mais eficaz. Tudo certo até aqui, gente? Boa. E aí a gente vem, né, para o que eu disse que a gente ia comentar depois, que era justamente a jornada do projeto. Quando a gente falou, né, aqui durante todo esse processo, né, do guia PMBOK, as 5 etapas, a gente falou realmente da nossa solução desde a venda dela até a entrega. A jornada do projeto é eu olhar para essas etapas de uma forma um pouco mais objetiva, olhando realmente para ritos que eu vou ter que executar com o meu time, ou então com os gerentes apenas, com as lideranças, né, responsáveis, é, principalmente durante a etapa de planejamento e execução, né, que no caso seria execução e monitoramento. E aí eu trouxe aqui, né, que a jornada do projeto, assim como existe a jornada do cliente, né, a jornada do projeto ele vai ser esse mapeamento de todas as etapas, fases que um projeto ele vai ser executado pela empresa, desde a inicialização até o encerramento. E aí ele vai auxiliar justamente nesse entendimento de quais são os processos e ritos que precisam ser executados em cada fase. E aí eu tenho aqui esse exemplo, então eu vou comentar ele um pouco aqui. Então, como eu disse, né, aqui a gente falava um pouquinho mais sobre o Scrum, mas por quê? Dentro dessa jornada, isso aqui é uma jornada exemplo para uma empresa fictícia. E aí vocês podem, no caso essa aqui era a jornada que eu utilizava na PJ, né, que eu desenvolvi para PJ. E vocês têm que entender se isso faz ou não sentido para a PJ de vocês. Mas o que é que significa essa jornada comentando do passo a passo? A etapa de inicialização. No caso, ela não é exatamente a inicialização, no caso é como se fosse o final da inicialização, quando a gente fechou o contrato, né, fechou o projeto. Então a gente faz um feed middle. Né? Eu não sei se vocês já ouviram eita. Não sei se vocês já ouviram essa palavra feed middle. Feed middle ele é uma coleta de satisfação, é como se fosse o CSAT. Ele é um pouco mais objetivo, mas é para eu entender realmente como é que está a satisfação do meu cliente. E aí aqui, né, por exemplo, é uma satisfação do meu cliente em relação à comunicação com a EJ, em relação às entregas até o momento, ele vai de 0 até 5. E aí, no caso, né, como eu estou finalizando a venda, estou fechando o meu contrato, aí seria, por exemplo, um feed middle com relação à comunicação mesmo, né, com relação às entregas da venda, com o que é que o cliente ele achou da negociação. Isso é importante a gente metrificar para a gente entender como é que esse cliente está entrando na empresa. Porque se ele é um cliente que ele está entrando na empresa, mas ele está entrando mal-humorado, então a gente tem que ter um pé atrás. Pode falar, João. Essa é uma pergunta. Geralmente, quando a gente faz um organograma de uma empresa, a gente divide em setor de finanças, projetos, gestão e marketing. Uhum. Se a gente fosse montar uma seção assim de vendas, seria provável que essa seção de vendas ela poderia ser considerada uma derivada do setor de projetos? Vê. Ou No, teria que abrir uma outra seção? então, no caso, teria.
Assim, eu falo isso até um pouco por experiência. Às vezes, quando a gente está em um EJ iniciando, então um EJ um pouco mais iniciante mesmo, né, dentro do processo, não existe tanto problema da gente unir comercial e projetos, por conta que a demanda nem sempre ela é tão grande. Demanda tanto da área de comercial quanto da área de projetos. Então nem sempre está precisando tantas pessoas venderem muitos projetos, como também não tem tantas pessoas precisando executar tantos projetos. Só que quando a gente vai evoluindo a empresa, a gente vai vendo a necessidade de ter uma divisão. Por conta que a área comercial ela é realmente a área responsável pela venda. Então ela é a área que vai ter que vender o meu projeto. Só que a área de vendas ela não para de funcionar durante o ano inteiro. Eu sempre tenho que vender projetos porque eu sempre preciso executar para conseguir garantir vivência empresarial para o meu time, né? Conseguir pagar as contas e conseguir fazer com que eles consigam se desenvolver. E aí, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo na PJ. Na PJ a gente tinha a área de comercial e projetos juntas, né, até 2023, né, que foi o ano que eu finalizei. Só que a gente tinha muitos problemas na execução, que era o quê? A gente tinha, por exemplo, um setor de projetos que ele vendia também os seus serviços. Então, vamos imaginar que eu era do setor de computação, né, na PJ. PJ Paulo Júnior, tá, gente? Porque PJ também pode ser pós-júnior, aí para não confundir. Mas na PJ eu era da área de computação. E eu era tanto responsável por vender projetos de computação, então vender sites, vender sistemas, como também executar esse serviço. Quando eu não tinha serviço executando, era de boa vender. Mas quando eu tinha serviço executando, era difícil eu conseguir vender alguma coisa porque eu precisava dar um foco para aquela execução. Só que se eu não estou vendendo meu serviço, eu estou executando ele, quando eu terminar, quando eu finalizar o meu projeto, eu não vou ter um outro serviço e para poder executar, né? Porque eu não vendi nada. Então, se por acaso eu não vendi, eu vou passar um tempo sem executar, precisando focar na venda. E aí vai ficar nessa alternância, sabe? E aí acaba que muitas vezes eu não vou conseguir desenvolver, porque a gente sabe que o processo de vendas nem sempre ele é tão rápido quanto a gente gostaria que fosse. Então, e aí assim, é recomendado, né? Eu acho legal desde o início a gente já começar a ter essa separação. E, inclusive, se vocês quiserem, eu posso tentar, pode falar com o pessoal aqui, mas posso tentar trazer para vocês um escopozinho do que é escopo de comercial, o que é escopo de projetos, né, o que é diferente de um do outro, mas a diferença principal deles é essa, é porque um precisa estar vendendo, um precisa estar gerando receita para a empresa, enquanto o outro precisa estar executando. Porque se eu coloco os dois juntos, pode acabar sobrecarregando, entende? E aí, tipo, isso é mais na área de operações. Quando a gente vai para um nível estratégico, então quem vai planejar também precisa ter uma atenção. Porque uma pessoa ela vai ter que ter a estratégia para vender, então dizer como é que vai se comportar o funil da J, quais vão ser as áreas que a gente vai vender, qual vai ser o portfólio do ano, se vai ter alguma atualização, se não vai, se vai precisar executar pesquisa de mercado, se não vai, enquanto o outro vai ter que olhar quais são os serviços que a gente executa, como a gente pode melhorar eles, como a gente consegue trazer uma coisa diferente para o nosso cliente durante a execução dos projetos. Então acaba que se a gente junta os dois, dependendo do nível da J, assim, realmente do nível de projetos que vocês vão receber, pode acabar sobrecarregando. Respondi a pergunta? Respondeu sim. É porque atualmente a gente está com essas quatro áreas, mas futuramente eu acho que eu realmente vejo a necessidade de abrir um setor de vendas ou de comércio, assim, né? Boa. Mas não por agora, né? Porque a Não, gente está no comecinho sim, ainda sim. da fundação da empresa, né? Não, perfeito. Inclusive, até uma coisa que as pessoas fazem, algumas EJs fazem, é dentro do setor de marketing também ter essa abertura do comercial. Então, aí a gente chama de marketing e vendas. Porque quando a gente olha para marketing, muitas vezes é olhando para as redes sociais, né? Então, posicionamento. Só que quando a gente posiciona a empresa, a gente também precisa vender. Então, a estratégia de venda ela pode acabar se comunicando muitas vezes. Na PJ, a gente fez essa mudança no ano passado. Agora tem o setor de marketing e vendas. Boa, Luiz. Então, essa é uma das possibilidades, sabe? Tem EJs e tem empresas que dividem também. Tem a marketing e tem o comercial dividido. Mas aí, tipo, depende muito da organização de vocês. Muitas vezes, a junção dos dois facilita bastante. Mas aí é um exemplo. Aí para vocês poderem observar, durante o crescimento de vocês, o que é que faz mais sentido, como é que vocês vão organizar. Joia? Boa. E aí, pronto. Então, finalizada a inicialização, né, fez a
executa de feed middle, vamos para a etapa de transição. E aí, assim, eu não tinha comentado a etapa de transição no PMBOK, né, porque ela realmente não existe no PMBOK. A etapa de transição é realmente essa comunicação. Finalizei o meu contrato, né, finalizei ali a elaboração, vou começar o planejamento. A transição aqui a gente colocou como se fosse, por exemplo, uma reunião de alinhamento entre a gerência, né, responsável pelo fechamento do projeto. Aqui seria a gerência comercial, mas pode ser, por exemplo, a gerência realmente, ou então a pessoa que fechou o contrato. A pessoa que é responsável ali, que fechou o contrato. E a pessoa responsável por liderar o projeto. Então, quem do time de vocês, por exemplo, time de execução, que vai ficar responsável pela elaboração, né, pela liderança do time de execução, que vai trazer, por exemplo, qual vai ser o calendário, qual vai ser as entregas e tudo mais, e definir quem vão ser os responsáveis. E aí, ter essa reunião de alinhamento é importante, por exemplo, para poder falar sobre pontos importantes do contrato, então mostrar as principais cláusulas, pontos de negociação que podem de alguma forma interferir no projeto. Então, às vezes, a gente vende um serviço e a gente deixa claro que esse serviço não vai executar esse projeto, não vai executar essa etapa. Então, o pessoal de projetos tem que ter essa noção, né, que vai executar, que não vai precisar executar aquilo ali, para não fazer um trabalho além, né, e acabar desgastando o time. Tem que entender também sobre o que é o projeto, então qual é o escopo, quais são os pontos de atenção, por exemplo, sobre prazos, sobre cláusulas que o cliente pediu, até mesmo, por exemplo, já aconteceu na PJ de a gente ter projetos com cláusulas de confidencialidade. Então precisa ter esse alinhamento de tudo que é importante para no futuro não dar problema. E depois também falar sobre o perfil do cliente. Então, o que é que o cliente ele gosta, o que ele não gosta, o que seria um diferencial, justamente para a gente ter essa ideia de como é que vai funcionar a comunicação. E aí é importante que ao final dessa reunião seja também documentado, né? Então cria-se uma memória da reunião no Drive do projeto para que a gente tenha isso documentado como gestão de conhecimento e facilitar o entendimento do pessoal que for executar. E aí depois a gente vai para a fase de planejamento mesmo. Então aí é a reunião de planning, né? A reunião de planejamento, onde o time que vai executar, aí já são as pessoas responsáveis por colocar a mão na massa junto com a liderança, elas vão ter esse ponto de contato inicial para entender o que é que vai ser esse projeto. Então, entender, e aí a gente coloca, né, o primeiro dinâmica de desenvolvimento. E essa dinâmica de desenvolvimento basicamente é uma forma da gente meio que estabelecer de fato que esse projeto que a gente vai estar executando, ele vai permitir desenvolvimento para o meu time. E a gente conseguir medir se esse time está ou não sendo desenvolvido. Então, o que é que o time ele gostaria de aprender até o final do projeto em soft e hard skill, em competências e habilidades? O que é que ele quer desenvolver ou aprimorar com esse projeto? Muitas vezes a gente nem dá tanta atenção porque realmente acaba ficando meio implícito. Mas se a gente consegue trazer isso de uma forma mais clara e consegue, por exemplo, trazer dizendo cada pessoa do time o que é que ela quer desenvolver, isso facilita muito para a liderança do setor, a liderança do projeto, conseguir estabelecer ali processos, ritos, até mesmo estratégias para que o time consiga ter essa vivência, consiga ter esse desenvolvimento, que é o que a gente quer ter dentro do Movimento Empresa Júnior. Aí também falar, obviamente, sobre o projeto, escopos e pontos de atenção, assim como tem na reunião de transição. Alinhamento sobre o planejamento do projeto, então quais são as fases, quais são os entregáveis, qual é o calendário, né? Então, de fato, as datas de entrega. E validar isso com o time, porque às vezes, por exemplo, o líder ele planeja isso, mas por algum motivo alguém do time não vai poder entregar naquela data, porque tem tal e tal compromisso que já estava agendado, ou algo muito importante. Então, assim, validar se essas entregas elas fazem ou não sentido. Às vezes, por exemplo, a época de prova também pode acabar afetando, se o líder ele não prestou atenção nisso, o time pode validar. Então ter isso bem explícito, por conta que a partir daí vai se existir as execuções. E aí, por fim, é interessante que reserve um tempinho da reunião de planejamento para que vocês consigam debater sobre ideias do que é que poderia encantar o cliente. Então, o que é que vocês poderiam fazer ali de especial, de diferente, que aquele cliente ele poderia valorizar? Ah, o meu cliente ele valoriza entregas no prazo ou entregas adiantadas. Então, se eu conseguir fazer uma calendarização segura que vai me fazer eu entregar o meu projeto antes do prazo, vamos trabalhar com essa ideia? Ou então, se o meu cliente ele é uma pessoa muito comunicativa, então vamos fazer ali reunião semanal para dizer o que está acontecendo, conversar com ele sobre isso. Ou então não precisa ser uma reunião, vou mandar uma mensagem toda semana para o meu cliente, uma newsletter ali, que vai estar comunicando a ele o que está sendo executado. Coisas nesse sentido. Então, até mesmo se existir parte, né, possibilidade dentro do planejamento financeiro,
Vou fazer um mimozinho para ele, vou entregar um chaveirinho da empresa no final do projeto, então eu vou encantar ele com isso. Então, coisas nesse sentido que vocês podem entender que poderiam fazer com que o cliente goste mais de vocês e dê uma nota positiva, vire um NPS promotor. E aí um ponto importante dessa reunião de planejamento é essa partezinha aí que é a definição de indicadores. Quem vai definir esses indicadores vai ser prioritariamente a liderança do setor ou da área, de modo geral, né? Pode ser a diretoria. Mas a ideia, e aí eu coloquei exemplos, vocês podem criar outros indicadores, mas são realmente esses indicadores que vocês vão medir o desempenho do projeto, entender se o projeto está ou não andando. Porque muitas vezes a gente começa a executar um projeto e a gente não tem a menor noção do que está acontecendo. A gente faz a coisa ali, mas sem entender se está indo para frente ou se não está. Então é bom a gente definir isso. E aí a gente tem então, por exemplo, porcentagem de satisfação do time, para entender se o time está gostando da execução ou se não está, se está tendo algum problema ali. Pode até ser problema interno, então observar isso. Porcentagem, por exemplo, de desenvolvimento em relação às soft e hard skills que os membros eles que disseram que queriam desenvolver, então entender se está ou não desenvolvendo, e a porcentagem de sucesso do projeto. E aí é muito mais voltado ao gerente, né, à liderança, responder essa porcentagem. Esses dois de cima seria realmente o time, mas o último é mais voltado à liderança, que aí é a visão do líder se o projeto está ou não andando. Então olhar, por exemplo, a avaliação do gerente, a avaliação do cliente, então, por exemplo, aquela questão de CSAT parcial, se o cliente está ou não gostando da execução, colocar isso também dentro do cálculo. E aí tá, né, o feed middle do cliente. E com relação a prazos, então entender, existe algum atraso? Não existiu? E colocar isso. E aí tem essa interface, né, de projetos com gente de gestão, porque a gente vai olhar muito para a satisfação do time e o plano de desenvolvimento do time. E aí como é que eu posso coletar isso? Bem, formulário Google é sempre a possibilidade. Na PJ a gente utilizava um formulário e aí assim, para cada perguntinha dessa, né, por exemplo, satisfação do time, tinham duas perguntinhas que mediam como o time estava se sentindo, tanto com relação ao projeto, se ele estava gostando ou não de desenvolver o projeto, mas também com relação a se ele estava se sentindo ou não confiante ali na capacidade técnica dele. E a gente colocava para medir de 1 a 5. Então a pessoa colocava de 1 a 5 quanto ela estava satisfeita, ou, enfim, fazia um cálculo básico ali de média e a gente tinha ali uma porcentagem, certo? Porque aí a gente vai dizer, por exemplo, tantos por cento do time tá com NPS promotor. Então, assim, de 4 a 5, dizendo ali com a nota legal. Tantos por cento tá com um CSAT ali, uma satisfação negativa, de 1 ou 2. Então a gente consegue trazer essas metrificações mais óbvias. Aí durante a execução e monitoramento, a gente tem que entender que essa execução e monitoramento ela vai ser um ciclo. Então assim, eu vou ter, por exemplo, a reunião de check-in semanal, então onde eu vou ali bater com o meu time, monitoramento das atividades, o que é que foi desenvolvido, o que é que falta ser feito, as tensões, então o que é que pode vir a ser ou já está sendo um problema para a minha execução, e aí depois, né, fazer esse check-in e check-out no meu Trello, ou então, por exemplo, no Telegram, no WhatsApp, né, para a gente ter essa dimensão, repasse semanal para o cliente. E aí, ao fim dessa execução, eu vou fazer um feed middle, coletar o feed middle de novo com o meu cliente, porque eu vou apresentar para ele a entrega, né, a entrega daquela fase, e eu vou fazer uma reunião de review. Então eu vou, junto com o meu time mais uma vez, entender o que é que foi aquela fase, o que é que foi desenvolvido, o que é que não foi entregue. Feedback 360, sempre importante, sempre interessante para vocês fazerem com o time de vocês, para justamente estimular esse desenvolvimento, estimular a cultura de feedback, né, a cultura de repasse, para que a gente consiga realmente se desenvolver. Então, o que é que foi bem feito, o que é que pode melhorar, uma sugestão de melhora, e aí depois entender os próximos passos. Então, quais são os riscos desse projeto para a próxima fase e entender se vai ter atraso, se não vai, se vai ter custo, se não vai, tudo isso é importante. E até mesmo, por exemplo, atrasou alguma coisa na fase passada, vou repassar essa atividade para essa fase e entender como é que isso vai ser alocado. E aí é a etapa do monitoramento de indicadores. Então aqui a liderança ela vai ter que olhar para esses indicadores e entender se o projeto está ou não andando. E aí não é só a liderança do projeto, diretoria também, né, a diretoria responsável pela área, precisa entender como é que está andando isso de um modo geral, não só com esse projeto em específico, mas com todos, né, uma visão geral da empresa como é que ela está andando. E aí o processo aqui é atualizar os indicadores. E aí, como eu disse, né, depois de reunião de review, inicia a nova fase. Então, volta para a reunião de check-in semanal, executou o processo, fez o feed middle, reunião de review. Quando finalizou o projeto, ou seja, terminou tudinho, aí faz o encerramento. É aquilo que a gente já falou na fase do PMBOK. Então, coleta NPS, coleta CSAT final com o cliente e a gente dá o projeto por entregue. Aqui embaixo estão algumas definiçõezinhas, né, do que é Scrum, feed middle, checkout do projeto e o NPS CSAT, mas por conta do tempo, eu não vou falar mais tanto neles, mas aí como esse documento vai estar aqui para vocês, vocês vão poder
tá tanto olhando, mas também eu vou deixar aqui o meu contato, né, para vocês poderem comunicar comigo, sinta-se à vontade. Era isso, gente. Falei muito aqui hoje. Mas, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Aí tá o meu Telegram, também o meu telefone, se vocês preferirem entrar em contato pelo WhatsApp. E, de um modo geral, é isso. Sempre gosto de finalizar com essa etapa aqui, né? Porque somos todos apaixonados por transformar Pernambuco. Mas é isso, gente. Alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Como é que estamos? Bem, para mim tá tudo certo. Tudo certinho? Foi bem esclarecedor tudo. Boa, gente. Então é isso. Mais uma vez agradeço aí a presença de vocês. Fico muito feliz. Só um minutinho, Vitor, que eu vou falar um negócio também. Não, Rapidão. certinho. Mas aí só reforçando que se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, eu não mordo. Então, sinta-se à vontade para me chamar a hora que vocês precisarem. Talvez eu não responda diretamente porque eu estudo de manhã, mas sempre que eu puder eu vou estar sempre dando atenção. Beleza, gente? Então é isso aí. Vou deixar aí com Ashley para ela falar com vocês. Eu acho que ela tá saindo da aula ainda. Boa. Enquanto o Ash não começa, eu queria puxar agora um pouco de vocês. João, que tá com a câmera ligada, Luiz também. Se vocês pudessem dar assim, pô, o que é que vocês acharam de hoje? Vocês gostaram? O treinamento foi bom? Conseguiram pegar muitos insights? Bom, falando por mim, eu gostei. É uma coisa que eu pretendo fazer, que a AMBA pretende fazer futuramente, é justamente abrir essa parte de vendas e comércio que a gente ainda não tem. A gente tem só projetos e nem, não tem possibilidade nenhuma de abrir por agora, porque realmente a gente está no comecinho, mas já pensando em visão futura, é bom já a gente já ir fazendo um planejamento. Então, assim, é isso. Boa. E tu, Luiz? Boa, ele colocou no chat. Algumas das dicas são coisas que já estamos aplicando ou que estamos organizando para aplicar. Então foi bem interessante. Boa. Jéssica tá por aí? Jéssica? Tô sim. E aí, pra tu, o que é que tu achou mais legal assim, que tu acha que consegue, vão colocar em prática nas GPECs? Ou se vocês já colocam? Ainda não, porque tipo, a GPEX ainda está no início e o projeto em si a gente ainda tem que criar ainda algumas coisas para ser aplicadas aqui no espaço da gente. Boa. Mas depois de um treinamento desse fica fácil, né? Fica assim, fica bem explicativo aqui. Boa. Vem, Ash. Boa, desculpa não ter falado antes, pessoal, que eu tô aqui na sede da Poli Júnior, aí chegou um monte de gente ao mesmo tempo. Tá nesse período de saída de aula. Mas, enfim, vamos para a parte de avisos, estou esperando. Essa partezinha é mais para explicar também. Perguntar se vocês gostaram do grande Arthur, que falou muito aí, deu uma aula gigante sobre essa partezinha de gestão. Nossa, é tudo, tudo. E aí, queria também dar uma passadinha com vocês sobre os entregáveis, só para dar uma lembrada, para vocês não esquecerem. Porque assim, tá chegando o próximo entregável, então vocês já podem articular com o pessoal para começar a fazer, quem não começou, claro. Mas é isso, o próximo vai ser dia 18, na semana que vem, se não me engano é quarta-feira. Que eles vão fazer um PDF, falando um pouquinho sobre a IDV, explicando ela, mostrando a persona, o portfólio que vocês construíram, falar um pouquinho sobre o modelo de negócios e também o funcionamento do funil de vendas e serviços vendidos, como também o modelo de contrato. Não sei se vocês deram uma olhadinha lá no Drive, a gente já colocou também alguns modelos, tanto de contrato, modelo de algumas documentações. Então, se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha lá também, para usar como básico de vocês. Claro que assim, seria muito bom no contrato vocês terem a IDB da empresa de vocês, até para ficar mais palpável para o cliente. E é isso. Se vocês têm alguma dúvida nessa entrega, tem alguém que possa ajudar, diga aí. Podem ficar à vontade.
Bom, para ser sincero, ainda não temos dúvida. Eu já encaminhei isso para o pessoal e a gente começou a fazer, mas à medida que a gente for fazendo e as dúvidas forem surgindo, eu peço para eles se comunicarem com alguém assim de vocês, né? Tanto pelo Telegram quanto pelo WhatsApp. Né? Ainda bem Perfeito, que a gente tem esse prazozinho de 8 dias ainda, né? Então, perfeito, perfeito. Qualquer coisa, é só vocês chamarem, vocês sabem, a gente abre uma call, a gente desenrola para ajudar também. E também lembrando do próximo entregável, que vai ser lá para o dia 23, vai ser só um PDFzinho, tranquilo também, falando um pouquinho sobre o manual de políticas internas da empresa de vocês, sobre o processo seletivo, um pouquinho mapa estratégico também, e como a ajuda de vocês se relaciona com o PE da rede vigente, que é o 2022-24. Que aí tudo isso vai estar explicado nas próximas capacitações, tudo isso. Tipo, aí vai deixar alguns materiais também para vocês usarem como base. E aí, já falo com o pessoal que amanhã, de 6 horas, a gente vai ter uma capacitação também sobre funil de vendas, follow-up, cold call. Então, o pessoal aí de vendas, já puxando até uma parte que o Arthur falou, esse pessoal de vendas, de projetos, já chamo para participar, porque vai ser um momento bem bom, vai ser um pouco mais prático para vocês colocarem em prática e construírem já o kitzinho de vocês. Mas é isso, pessoal. Se vocês tiveram alguma dúvida, podem falar. bom, eu estou zerado de dúvidas, né? Então, não sei se alguém aí tem. Tranquilo, tranquilo. Basicamente é isso, pessoal. Até amanhã. Vou botar também a gravação no YouTube e o material que o Arthur passou. Se eu quiser passar mais algum, boto tudo no Drive também, para vocês já ficarem de olho. Mas é isso, pessoal. Boa noite. Certo, Ei, gente? lembrem da jornada. Lembrem da gamificação, viu? Engajamento lá no grupo. Amanhã já chama mais pessoas para participar do treinamento, todo mundo de câmera ligada. Hoje quem pontuou só câmera ligada foi Luiz e João, viu? Botos e Amber representaram muito. Amanhã eu ouvi dizer que vem mais gente, que vai ser assim, competição para ver quem vai entrar mais. Tá um grande caos. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Valeu e até amanhã. Obrigado, Tchau, Tuca. gente. Até amanhã.